Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a esta videoaula. Espero que esteja tudo bem com você. Por aqui, seguimos firme nessa caminhada rumo ao Enem, que está chegando ao fim, né? Essa é a nossa última aula, então a última aula que a gente vai ter conteúdo. A próxima aula vai ser de revisão. Bem, como vocês já sabem, a gente já aprendeu muitas coisas, incluindo lá no início o conceito de literatura, os gêneros literários, que são três: gênero lírico, épico e dramático, as figuras de linguagem, que são várias, entre elas a metonímia, que é usar o nome do todo para se referir a uma coisa, a hipérbole, que é aquele exagero, a ironia, que é aquela forma sarcástica de falar, as metáforas, que são usar um termo por outro, e assim vai. As funções da linguagem, que são 6, como a emotiva, denotativa, a referencial. Referencial é essas questões jornalísticas com informações, a emotiva é que vai trazer questões das emoções, dos sentimentos. E aí a gente começou os períodos literários. Fomos desde o trovadorismo, que é o primeiro período literário em língua portuguesa, humanismo, classicismo. Depois, chegando ao Brasil, a gente tem a literatura de informação ou quinhentismo, que é de 1500, então. E aí no Brasil a gente começa a produzir com barroco, com arcadismo, lembrando que o barroco são aqueles opostos, o bem e o mal, o céu e a terra. Depois o romantismo, com os ideais de amor, com os ideais, as idealizações de mulheres, principalmente. O realismo, que é quando a literatura começa a ascender, né? Começa a ser mais popular e ela vai falar da realidade, então vai trazer, com Machado de Assis, principalmente, questões do Brasil. Depois o simbolismo e o parnasianismo, que fazem parte do pré-modernismo, que vão sair um pouco da realidade e trazer umas questões mais oníricas, né? Mais do sonho, mais da imaginação. O pré-modernismo vai reunir essas fases, né? E depois a gente chegou no modernismo, que foi a última fase que a gente viu, que vai vindo já para o século XX, que tem a Semana de Arte Moderna em 1922, muito importante, que vai trazer justamente as vanguardas, as renovações na literatura. Não que toda vez que a gente tem um período novo não se tenham renovações, mas aqui fica mais marcado por causa da tecnologia também avançando, e vai se chamar modernismo. Então, aqui para vocês verem novamente, né, esse esquema pela última vez. E aqui eu preparei um glossário para vocês, e aí a gente vai conversar, vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses termos, tá? Para vocês entenderem, quando tiver numa questão do Enem, esses trechos, esses termos, tá? Porque esses termos vão aparecer nas questões e é preciso que a gente compreenda eles. Então, começando ali no verso. O verso é a frase que forma poemas, né? Os poemas são formados por versos que formam, e o próximo termo tá ali, estrofes. Então, um verso pode ter uma estrofe, pode ter duas estrofes, pode ter várias estrofes, que vai ser essa reunião de versos. Então, tem o poema e a poesia. Poema como essa forma de se escrever em versos, e a poesia quando ela é lírica, quando ela traz o emocional para dentro do texto. Então, a ode, que a gente já falou quando eu relatei o ode ao burguês, lá no modernismo, que vai ser, então, esse poema exaltação, assim. No caso da ode ao burguês, do Manuel Bandeira, se não me engano, ele está
fazendo um uso poético mesmo dessa palavra, metafórico, porque ode ao burguês junta-se e fica ódio, né? Então ele está sendo irônico. O soneto. O soneto é um poema que tem uma forma fixa. Então ele vai ser de dois quartetos e 2 tercetos, né? E o que significa 2 quartetos e 2 tercetos? Significa que são 2 estrofes de 4 versos, quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, os tercetos, certo? Então, um soneto sempre vai ter esse formato. Eu lírico e eu poético são as pessoas do poema. Significa dizer que quem escreve o poema seria a autora, né, ou autor, poeta, e quem fala dentro do poema é o eu lírico ou eu poético. Então, há essa divisão, né, entre a autoria e a narrativa. E aí, indo pelo mesmo sentido, só que na prosa, existe o narrador ou a narradora, que é quem fala também na prosa. A prosa, como vocês sabem, são escritos em frases que formam parágrafos, como uma dissertação, como qualquer outro texto comum. Com a diferença de que na ficção essa prosa vai se transformar em romance, conto ou novela, certo? Então, o romance é aquela história mais longa, mais desenvolvida. O conto é uma história mais curta, com um conflito a ser resolvido. A novela também é uma história um pouco mais curta do que o romance, que vai ter poucos conflitos, vão se resolver num núcleo principal. E aí, a música, que vocês conhecem, que pode ser uma forma de poesia, uma forma de poema. A sílaba poética. Isso aparece pouco no Enem, mas para vocês saberem que a divisão silábica na poesia tem esse nome, porque cada sílaba vai ter uma entonação e aí a gente pode contar quantas sílabas poéticas que tem. Levando então em consideração isso, a gente chega no clássico. O clássico seria justamente o que se estabelece como padrão, né? Esse é o clássico. E aí o cânone, nesse sentido, que tá ali também, seria a escolha, que ela é arbitrária, né? Alguém escolhe o que é o cânone, alguém diz que o cânone são determinadas obras, que são essas obras principais, né? Consideradas universalmente. Ou no universo no universo popular, o cânone também é aquele filme, ou aquela série, ou aquele livro que é o original, que é de onde surgem todas as outras questões em volta desse meio. Por exemplo, Harry Potter, que vocês devem conhecer. Harry Potter é o cânone, né? E aí todas as criações ficcionais em volta de Harry Potter vão ser outras coisas, levando-se em consideração o cânone, que é Harry Potter. E aí agora a gente tem os Animais Fantásticos e Onde Habitam e assim vai. E aí depois a gente entra no formal e no coloquial. São formas de se escrever, formas de fazer ficção e formas de se ler também qualquer outro texto. Vai ser mais formal, vai ser formal porque vai se relacionar e se ligar à língua padrão, digamos assim, que está na gramática, e o coloquial é muito mais o que a gente faz no dia a dia, que pode, obviamente, estar escrito também isso, e principalmente na literatura contemporânea, que é o que a gente vai ver agora. E a vanguarda, que a gente viu na aula sobre modernismo, são isso, o que vem antes, né? Vanguarda, o que vem à frente, que vão ser as inovações, né, literárias, vão ser as inovações artísticas, tá bom? Isso aqui, esse glossário, é justamente para vocês terem um guia, para vocês saberem, essas palavras existem, vocês já as ouviram, e aparecendo no Enem, vocês vão ter esse conhecimento.
Bom, então vocês lembram, a gente veio no modernismo, né? A partir de 1922, concluímos, entre aspas, né? Terminamos o modernismo porque ele nada termina, né? Nesses períodos literários, eles vão vindo um seguido do outro. Hoje em dia a gente pode escrever coisas que se relacionem um pouco mais com o realismo, um pouco mais com o romantismo. Não vão ser propriamente nem uma coisa nem outra, porque a gente está em outro contexto histórico, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter o concretismo após o modernismo, porque a gente tem uma abertura, uma possibilidade de escrita muito maior do que se tinha antes do modernismo, né? Agora a literatura ela está muito mais apta e a nossa perspectiva brasileira está muito mais avançada no sentido de inovar a nossa escrita, tá bom? Então, o concretismo, que a gente vai dizer que surge entre o 1956, um pouco antes, vai surgir em São Paulo e vai ser, então, uma vanguarda. Por quê? Porque vai trazer uma modificação, algo que não tinha se visto até então. E vai ser fruto também da industrialização, muitas coisas acontecendo. A forma de se trabalhar muda ao longo dos anos, né? A gente não tem mais o foco em plantações, por exemplo, mas muito mais nas indústrias, né? Na industrialização das coisas, em torná-las cada vez mais conservadas e, enfim, trabalhos nas fábricas, trabalhos em escritórios, isso vai se tornando uma realidade muito mais palpável para o Brasil. E aí temos três nomes principais do concretismo, que é o Décio Pignatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. Sim, o Haroldo e Augusto são irmãos. E aí eles vão fazer o que se chama de poema pílula ou poema produto. Vocês vão ver a seguir alguns exemplos e aí a gente vai pensar por que esse termo. Esse é um poema do Décio Pignatari, que vai dizer o seguinte: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Então, vocês reparem, o formato desse poema não é em versos comuns, né? Os versos aqui, eles têm 3 palavras, depois 2, mas abre um espaço no meio, depois 2 juntinhas, e assim vai, né? Ele faz uma organização do poema, e por isso poema produto, poema objeto, justamente porque a organização desse poema, das palavras no papel, vai sendo manipulada conforme a vontade da poeta, do poeta. Tá. Aqui agora reparando, né, ele até tem um formato, por exemplo, de um E, talvez, não sei, um C, pode ser também. Enfim, tem esse formato aqui. E aí a gente remete a algo popular, né, que é a Coca-Cola. E aí muda, né, o verbo de beba para babe, babe, beba. A cola vai mudar de cola para o caco, né, a coca para caco, caco cola. E aí juntando Coca-Cola vai dar cloaca. O que significa isso? Uma extrema crítica à Coca-Cola, que é uma grande indústria que polui o meio ambiente, que não faz bem para a nossa saúde humana e que, além disso, não faz bem também na sua produção, provavelmente para as trabalhadoras e para os trabalhadores dessa empresa. Então, é uma crítica aqui a uma multinacional extremamente popular aqui no Brasil também, e que acaba se tornando aqui no poema cloaca, que é de onde sai o ovo da galinha, né? No caso, a Coca-Cola é uma galinha de ovos de ouro. Aqui um poema do Augusto de Campos, Lixo. E aí esse lixo está formado por luxo. E aí também temos uma crítica aqui, porque
o que é o nosso lixo, a grandíssima quantidade de lixo que o ser humano produz e que não tem praticamente nenhuma condição de reciclar ou de reutilizar, e sim somente de descartar, se não lixo, né? O que é o luxo do ser humano se não lixo? Aí a gente começa a se perguntar sobre as roupas que a gente compra cada vez mais, para onde que elas vão? É possível se reciclar algum tecido? Não, nenhum tecido é reciclável. Então, tudo que a gente compra e que tem uma origem que não seja orgânica é lixo e vai se tornar resíduo para o planeta Terra, né? E não existe jogar fora no planeta Terra, né? Tá tudo aqui dentro. A gente tem toneladas de lixo acumulado nos oceanos em função de uma pequenininha palavra que se chama luxo. Tá? Então, Augusto de Campos está também fazendo essa crítica. E aqui um terceiro poema que é do Haroldo de Campos, que diz assim: Crisantempo, no espaço curvo nasce um. Aí a gente pode ler ao contrário, né? No espaço curvo nasce um crisântemo. Aí a gente tem crisantempo, no espaço curvo nasce um crisantempo. E reparem que a gente tem aqui essa palavra, né, crisantempo, que é um neologismo, que significa o quê? Uma nova palavra. E esse curvo, né, tem no próprio poema escrito curvo e o verso está curvado. Não deixa de ser uma imagem, né, pode ser um sorriso, pode ser de um pote. Eu fico imaginando isso, assim, também. E o crisântemo, né, é uma flor. Às vezes a gente pode pensar também que de um espaço que a gente não considera, nasce uma flor, né? De um lugar que a gente descarta ou despreza, nasce algo bonito, ou algo a se admirar, enfim. E, enfim, no tempo também se criam coisas, né? Se nascem coisas. Então, crisantempo, no espaço curvo nasce um. E no espaço da vida, né? Nascem tempos, nascem crisantempos. Outro do Augusto Campos. Número 0, o número, sem número. Sem um número, 0, o número, sem número. Essa escadinha, né, que faz aqui para mostrar sem um número, aí vai um número, depois do número. E aí, se é um sem número, ou melhor, sem um número é 0. Aí que seria o quê? Número. Número, um sem número. Então, um sem número pode ser não ter número, não ter identificação. E sem um número, a gente pode ser qualquer outra coisa, né? Digamos que eu seja o número 10. Se me tirarem o 0, eu vou ser 1, mas 1 é outra pessoa. E assim vai. Aqui a gente tem um poema visual, e no concretismo a gente tem isso, poemas visuais, que a interpretação fica muito mais de elucubração, né? Da gente pensar o que pode significar. E um último do Ferreira Goulart, que a gente viu na aula anterior, chama Mar Azul. Mar azul. Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Aqui a gente também tem essa escadinha, né, que pode ser tanto pensar uma onda quanto uma vela de um barco. E esse jogo de palavras, né,
do mar com o marco. E aí, se a gente tem o co, a gente pode ter esse mesmo essa mesma parte do meio, que é o arco, com o B. Então, vai de mar, marco e barco. E aí, se a gente tem o barco e o marco, a gente tem o arco. E se a gente tem o mar, o marco, o barco, o arco, o que sobra de igual em todas essas palavras? O ar. Então, ele faz um jogo aqui com o ar, que vai se juntar com o M, com o B, com o CO, né? Mas que no fim vai se tornar uma mesma coisa, que é o ar. A gente pode pensar que tudo tem ar envolvido, também pode ser. Pode-se pensar que temos o mar azul. Dentro do mar a gente tem um marco que é azul, temos o barco que pode ser, nesse caso, azul, temos o arco que vai estar dentro do barco, dentro do marco e dentro do mar, e o ar que vai estar em volta disso tudo. Então, é de se pensar a construção das coisas, a construção de tudo, das palavras, mas também dos objetos da nossa vida, da natureza, enfim. E aí, depois do concretismo, que vai ser uma fase de descoberta, de experiências, né, também literárias, a gente tem outra fase que se chama poesia marginal. E aí eu vou perguntar, né? Vou te perguntar. O que é marginal? O que é ser marginal? Porque nessa época, reparem, 1960 a 1980. O que vai acontecer no Brasil nessa época? A ditadura civil-militar, que foi iniciada propriamente dita, né, em 31 de abril de 1964, que vai ter seu final lá depois de 80, né? 83, 84. Foram 20 anos de ditadura civil-militar no Brasil, onde ocorreram censuras, mortes, torturas, perseguições. E a literatura, assim como todas as outras formas de arte, sofreu muito com a censura. Foi extremamente limitada e cerceada por causa da ditadura, né? Afinal, a literatura e as demais formas de arte fazem o povo pensar, né? Refletir e questionar o status quo, o que está posto como verdade absoluta, né? E aí a poesia marginal vai ser também chamada de geração mimeógrafo, porque o que se fazia? Eles não publicavam em editoras, né? Publicavam no mimeógrafo. Não sei se vocês lembram como que funciona um mimeógrafo. Bota álcool, bota a cópia da página que tu queres copiar, aí passa a manivela, né? E vai saindo as cópias com as folhas e tal que tu colocou também. Vão saindo as cópias com aquele cheiro de álcool e tal. E aí o que se fazia? Se fazia justamente isso, né? É uma forma de impressão muito mais barata e possível, né? De se fazer em meio a uma ditadura. Então, os poetas, as poetas faziam essas impressões mimeografadas e distribuíam em bares, em bairros, enfim, para serem divulgadas as suas poesias, né, as suas obras. E vai ser, de toda forma, uma maneira de responder à ditadura militar. Vai fazer uma contraposição ao que estava colocado, certo? E vai se originar do tropicalismo, que vem lá da música, Caetano Veloso, Gil, Gilberto Gil, né? Então, vai ter esse sentido também. E a expressão, obviamente, é livre, não vai ter as amarras, as questões formais que tinham antes. E aí a gente tem essa obra do artista plástico Hélio Oiticica, que tem essa frase: seja marginal, seja herói. E eu questionei antes o que é ser marginal.
nesse caso, o ser marginal é estar à margem, né? E o que estava no centro? No centro, nós tínhamos uma ditadura civil-militar. Então, quem estava à margem, quem era marginal, estava justamente contra esses preceitos burgueses, contra a ditadura militar. Então, nesse caso, quem era marginal era herói, porque estava transgredindo a ordem colocada, e a ordem colocada que não favorecia ninguém além dos poderosos, né? Do militarismo, de grandes empresas multinacionais ricas que estavam enriquecendo enquanto o Brasil empobrecia. Então, isto é o ser marginal do Hélio Oiticica. E aí a gente tem pelo menos 3 nomes importantes da poesia marginal, que são a Ana Cristina César, do Rio de Janeiro, o Paulo Leminski, do Paraná, e o Torquato Neto, do Piauí. Esses são alguns exemplos, né? A Ana Cristina César tem uma obra imensa, muito grande, tem muitos poemas publicados, Paulo Leminski também. Torquato Neto tem menos publicação. De qualquer forma, são poetas muito importantes, que fizeram muita revolução nos seus poemas, tá? E aí, começando pela Ana Cristina César, se chama Psicografia. Esse poema e alguns dos que eu vou mostrar aqui, vai ter essa mesma formatação. Eles estão no 26 Poetas, que foi um livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, pouco depois de 1976, eu acho 1986, não me lembro bem a data, que ela fez essa reunião de todas essas poetas dessa época, né? Então, 26 Poetas hoje se chamava. Que vai fazer essa reunião justamente da poesia marginal também. Então, o poema diz o seguinte: Psicografia. Também eu saio à revelia e procuro uma síntese nas demoras. Cato obsessões com fria têmpera e digo, do coração. Não soube e digo, da palavra, não digo. Não posso ainda acreditar na vida. E demito o verso, como quem acena, e vivo como quem despede a raiva de ter visto. Então, psicografia, né, é a grafia escrita sobre psico, né, sobre provavelmente si mesma, porque é a psicologia de si. Então, escrever sobre a sua psicologia, digamos. Então, é essa tentativa de procurar palavras, né? Não soube digo, não digo. E aí demito o verso como quem acena. Então diz assim: tchau verso, não vou mais escrever. E vivo como quem despede a raiva de ter visto. E o que ela viu? Viu o verso. Então ela vive com a raiva de ter visto, né? Outro poema da Ana Cristina César, e essa capa é essa imagem, né? É da obra reunida dela, que há uns anos atrás foi publicada. Soneto. Então, a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos. Esses 2 tercetos aqui de baixo, eles não estão divididos corretamente, tá? Pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã, e ainda mais se sou eu, que uso o viés para amar e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém? É um fenômeno mor ou é lá um lapso sutil? Então aqui ela usa uma forma clássica para fazer perguntas sobre si mesma, sobre quem ela é,
o que se faz no mundo. E quem já não se perguntou, né? Será que sou louca? E quem que vai saber dizer se não a si mesma, né? E aí pergunto se sou sã. E depois de perguntar ainda se é sã, se sou eu. Então, sou louca, sou sã, sou eu. E o que é eu, né? E aí ela usa também esse fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Também tem toda essa questão de se contradizer, né? E assim como louca ou sã, essas antíteses, né? Essas oposições. E lembra Fernando Pessoa, né? Poeta um fingidor, finge que devera sente. É, mais ou menos isso. E aí aqui, pergunto, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina? Ela mesma pergunta quem é, né? E se diz ser alguém, no caso, a gente geralmente diz, né? Eu sou fulana, faço isso, faço aquilo, sou isso ou aquilo. É um fenômeno moro ou é um lapso sutil? Então, é só uma ideia que surgiu na hora. E assim vai, né? Poemas para se questionar. Outra poeta, Isabel Câmara. 19/8/1974. Não entendo nada desta janela fechada que me aperta a culpa. Doer não dói mais, nem sangra. Consegui o que queria. Ser despedida, ficar perdida, falida e alone. Olhando o papel da comédia. Sei que me chamam Bel, mel de paixão, sugado da boca louca, de onde sangra o coração e chora a hora, do leito vazio, da falta de peito, do jeito do beijo, fácil, difícil, sutil. A verdade é que vivo a mil, sonhando a morte em azul anil. Então, aqui nesse poema, a Isabel Câmara descreve esse eu lírico que tá perdido, né? E aí faz como um diário, 19/8/1974, então de 74, de agosto de 74. A culpa, né? A culpa vai sendo esse quarto onde ela se abafa, ao mesmo tempo que ela diz conseguir o que queria, ser despedida, ficar perdida, falida, portanto, e alone, né? E sozinha. Então, ela tá aqui fazendo uma reflexão sobre o que ela teoricamente fez, conseguiu, que queria, e a dor, né? Porque ela coloca que sangra o coração, chora a hora do leito vazio, da falta de peito, do jeito, do beijo, fácil, difícil, contrapõe, sutil. E aí, depois desse perdida, despedida, falida, sozinha, a verdade é que vivo a mil. E como que se vive a mil? Sonhando a morte em azul anil. Azul anil pode ser o mar, pode ser o céu, sonhando a morte, né? Então também tem uma questão aqui de vida e morte. São várias antíteses, coisas que a gente tem que se atentar na hora de analisar um poema. Poema do Chacal, também um autor importante da época. Papo de Índia. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Bom, aqui a gente tem essa forma de escrita, né, que definitivamente não é formal, não é o padrão. Ela é uma tentativa de se descrever o coloquial, né, a forma como... Desculpa. Como essas pessoas se conversam, né, como a gente também muitas vezes conversa. E ele coloca como papo de índio. E isso pode ser também para justificar esse último verso do poema, né? O que acontece. Porque então vieram uns homens de saia preta,
são aquelas pessoas saia preta. Padres geralmente usavam, né, batinas, que são saias compridas, então pode ser caixinha e pó branco. Esse pó branco que eles chamavam açúcar. Então, esse açúcar, e de onde que veio o açúcar, né? O açúcar provavelmente pode ter vindo de um processo de exploração da mão de obra humana. E aí eles falaram, pode ter falado até a sugestão de, olha, vocês plantam, vocês cuidam, vocês colhem, e aí dão pra gente o açúcar. E aí o eu lírico, né, fala, fechamos a cara. Eles repetiram e nós fechamos o corpo, ou seja, vão fechando, né? Eles insistimos e nós comemos eles. Ou seja, canibalismo, né? A forma de se defender do colonizador pode ser através dessa ação, que podia ser inclusive comum ou esperada que se tivesse em alguma época da colonização. Paulo Leminski, incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Esse é um poema bonito, né, que resume tudo, que é essa dúvida, quem nós somos, mas além de saber quem nós somos, essa vontade de ser exatamente aquilo que a gente é. E aí, para onde nos leva isso? Nos leva além. E o além pode ser qualquer lugar, né? Pode ser um lugar de satisfação, pode ser um lugar de possibilidades. Justamente para que na hora da prova do Enem vocês tenham a capacidade, né, ou essa possibilidade de fazer as interpretações necessárias também para se responder às questões, né? Um poema do Torquato Neto. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Então, o cogito, né, cogitar, é fazer esse pensamento de suposições, né? E aí, pronome pessoal intransferível. O eu é um pronome pessoal que não se transfere mesmo. Então, vai se fazer esses questionamentos, né? Eu sou... Questionamentos não, essas afirmações, né? Eu sou como eu sou. E aí, existe onde o eu? No agora. Sem grandes segredos, sem novos secretos dentes nesta hora. Então, vai ter o agora, que existe independente de presente, passado, aliás, independente de passado e futuro, né? Só existe o presente. Desferrolhado e indecente, esse presente, né? Feito um pedaço de mim, porque a gente só é um pedaço, né? Eu sou como eu sou. Vivo tranquilamente todas as horas do fim. Por que todas as horas do fim? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa última hora, né? Então, viver tranquilamente todas as horas do fim pode ser ótimo, até porque a gente está no fim do presente neste momento, né? E aí, então, depois desse período da literatura marginal, da poesia marginal, a gente vai chegando onde? Onde estamos? Na literatura contemporânea, a partir de 1980. E aí a gente vê, já são 40 anos, né, desde 1980. E são muitos textos escritos, e cada vez mais, porque a produção de texto, a divulgação de textos tem aumentado cada dia, principalmente em função das redes sociais, da internet, que possibilita toda essa difusão
de conhecimentos e divulgação de novas literaturas, não, da literatura sendo produzida agora, né? De novas obras, de novas autorias, enfim. Então, o que a gente tem como característica da literatura contemporânea até o que a gente pode identificar agora, né? Vão ser essas eliminações, a eliminação entre as fronteiras, entre o que é arte erudita e arte popular, ou seja, aquilo que é considerado como o bom, o cânone, o clássico e o que é considerado do povo. Isso não existe, né? A erudição e o popular estão unidos, digamos assim, ou não se divide mais entre erudito e popular, também em função de que tudo pode ser popular, né? Tudo que está na internet, tudo que está sendo divulgado hoje é de acesso livre. Evidente que os livros ainda seguem sendo muito caros e inacessíveis para grande parte da população, mas muita coisa está disponível online, né? E aí, se a pessoa tem algum acesso à internet, consegue fazer ter esse acesso à literatura sendo produzida. O que se tem também é a intertextualidade, ou seja, o diálogo entre as obras que já são existentes e são presumivelmente conhecidas. Então, vai se referir ao que já foi escrito na literatura no meio de seus textos, né? Vai fazer essas referências. Outra questão é a mistura de estilos. Então, vai ter o coloquial, vai ter o formal, vai ser poesia, vai ser prosa, as coisas vão se misturando. E uma das questões principais é a preocupação com o presente, sem projeção ou perspectiva para o futuro. Por quê? Do presente já se tem material suficiente para pensar, né? Olha como a gente veio até aqui, onde que nós chegamos, né? Atualmente a gente vive em uma pandemia. Quanto de arte, quanto de literatura pode se produzir a partir dessa ideia, a partir desse mote, né? A partir desse tema, por exemplo, de catástrofes ambientais ocorrendo de maneiras diversas, né? A Amazônia pegando fogo, geleiras derretendo, uma pandemia, vírus sendo dispersados. E como que se dá isso? Se dá pela produção humana, se dá pela alimentação que o ser humano cultiva, não cultiva, né? Porque no caso cultivar a plantação, o vegetal, seria a solução para não se ter mais acesso a vírus, por exemplo, que o ser humano não tem a capacidade de se defender e que é de outros animais com os quais o ser humano se alimenta, né, e explora para isso. Então, é até difícil se projetar para o futuro tendo em vista as condições que o planeta Terra se encontra nesse momento, né? Então, se preocupa muito com o presente, o que ocorre nesse momento. E diferente de como a gente tem visto a literatura até então, ou antes tinha mais, né, até o arcadismo por ali, mas a gente tem aqui vozes diversas, ou seja, pessoas diferentes daquele padrão de homens brancos ricos publicando e sendo lidas, principalmente. Então tem essa pluralidade de vozes sendo ouvidas, né? E aí é importante dizer voz sendo ouvida porque não se dá a voz a ninguém, né? Se escuta a voz, porque cada ser humano já tem a sua própria voz. E aqui voz no sentido amplo, metafórico, né? Sua possibilidade de fala, enfim, sua vontade de expor os seus pensamentos, sua capacidade de fazer isso, enfim. O que você tem pouco, geralmente, é a capacidade de escuta, né? A capacidade de se considerar essas vozes. Então, eu vou trazer alguns exemplos, como
uma escritora muito conhecida ultimamente, que pode aparecer algum trecho no Enem, que chama Conceição Evaristo. Ela é mineira de Belo Horizonte e ela já tem muitos livros publicados, né? Aqui tá a lista. E aí ela escreve, ela é professora, doutora em letras e tem uma história de vida muito marcante, assim. Ela tá com mais de 70 anos, né? Nasceu em 46. E ela começou a publicar muito tarde, né? Em 2003. Um livro que ela já tinha escrito há muitos anos. E por que demorou tanto? Demorou justamente pela incapacidade do mercado editorial publicar uma mulher negra, né? De publicar histórias que não fossem as mais comuns, tipo homens brancos ricos, heterossexuais, que é o que geralmente a gente tem publicado e a gente tem no cânone, né? No clássico, naquilo que se considera universal. Então, o trabalho da Conceição Evaristo é muito importante para o Brasil de hoje. E aí eu trago aqui um poema que tem até relação com o que eu falei das vozes, né? Esse poema se chama Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então aqui a gente tem toda uma genealogia, né? Uma geração em geração buscando a possibilidade de falar e de ser ouvida. E onde que a gente vai ter essa escuta? Apenas nas últimas gerações. Porque o eu lírico aqui fala justamente de uma construção dessa voz, né? Construção dessas mulheres também. Se a gente for pensar na biologia, a bisavó, quando nasceu, já estava com dentro de si todos os óvulos que ela teria ao longo de sua vida, né? E que porventura poderiam ser fecundados. Então, no momento em que a bisavó nasce, ela já tem o óvulo que vai gerar a avó, no caso, e a avó, quando nasce, também já tinha os óvulos que a filha geraria. Não sei se vocês compreendem isso, mas as mulheres, elas já nascem com todos os óvulos que terão durante toda a sua vida, né? Contadas todas as menstruações que elas terão. Então, quando eu nasci, a minha mãe já tinha tido dentro dela, porque eu estava dentro dela, todos os óvulos que eu teria. Então, essa ligação geracional, ela já vem desde antes do útero. Aliás, desde antes do útero não, mas desde antes da existência de alguém fora do útero, né? Então, é desde o útero. Tem essa relação da bisavó com a avó, com a mãe, com a filha, certo? E aí, a Conceição, nesse poema, fala da bisavó, que está num contexto de escravização, e de chegada no Brasil a partir da escravização, infância perdida, né?
A avó, então, vai estar nesse contexto escravizado, seja onde for, né? Pode ser em plantações, pode ser como nas senzalas, como escravizada de casa, enfim. E aí a mãe vai estar numa situação que talvez já não seja de escravizada, mas que é de exploração, porque ela vai estar fazendo o mesmo trabalho de cuidado, de limpeza, de ser humano explorado que a avó e a bisavó. E aí vai rumo à favela, né? Que é esse lugar marginalizado também, para onde essas mulheres e todas as outras pessoas escravizadas vão se encaminhar depois da suposta abolição. E aí a gente chega na voz da eu lírico, né? Que é a minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Então ela ainda passa na quarta geração por essas questões. E aí a gente chega na última geração, que tem a voz da filha, né, do eu lírico, que vai ter em si todas essas vozes, todas essas questões ainda engasgadas na garganta, porque todas essas mulheres elas não puderam falar, e aí recolhe em si a fala e o ato. Então é só na última geração, no caso na quinta geração de mulheres, que vai se ter a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Então, as questões que vêm desde o passado até o nosso presente, né? Tu vê que ela não projeta para o futuro, vai lá do passado, vem até o presente. Que se espera que vai ecoar, né? Vida e liberdade para todas essas mulheres, é o que a gente deseja. Outro exemplo, então, de escritora contemporânea é a Eliane Potiguara, que é uma escritora, poeta, ativista, professora. Ela é de origem étnica potiguara, por isso que ela adotou esse sobrenome, por causa dos seus avós, né, que são migrantes nordestinos. E aí ela tem publicações, imaginem, desde 89, tem várias, né? Tem algumas coisas disponíveis na internet, então é bem importante. Eu ressalto Metade Cara, Metade Máscara, que é vou trazer um poema a seguir, que é desse livro, que vai fazer uma retomada de toda da colonização e de como isso incidiu nos povos indígenas, em especial Potiguara, que é o que a Eliane conhece, né? Então também é uma questão importante de se notar, porque os indígenas, né, os povos indígenas estão aqui no Brasil desde muito antes de 1500, mas a partir de 1500, quando há a colonização, há essa profusão nessa produção literária. Mas como até então os povos indígenas apareciam na literatura como objetos, ou seja, se escreve sobre indígenas, mas indígenas escrevendo, pouco se lê. Então tem essa perspectiva de aumentar a leitura desses sujeitos e a voz, ampliar a voz e a escuta. No caso, nosso papel de escuta a partir da ampliação dessas vozes que devem ser escutadas, né? Então vou ler um poema do livro Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara. Mulher, vem, irmã, bebe dessa fonte que te espera. Minhas palavras doces ternas, grita ao mundo a tua história. Vai em frente e não desespera. Vem, irmã, bebe da fonte verdadeira que faça erguer tua cabeça, pois tua dor não é a primeira
e um novo dia sempre começa. Vem, irmã, lava tua dor à beira-rio, chama pelos passarinhos e canta como eles, mesmo sozinha, e vê teu corpo forte florescer. Vem, irmã, despe toda a roupa suja, fica nua pelas matas, vomita o teu silêncio, e corre, criança, feito garça. Vem, irmã, liberta tua alma aflita, liberta teu coração amante, procura a ti mesma e grita: sou uma mulher guerreira, sou uma mulher consciente. Então esse poema que é muito forte, né, muito profundo para as mulheres, porque se tem essa intenção bem conotativa, né, bem de trazer as mulheres para a ação, de colocar a possibilidade de se agir, de se beber de uma fonte que é a fonte de palavras que são doces e que gritam, né? Porque é justamente para se contar a própria história, para ser protagonista da sua própria história, de perceber que as mulheres historicamente foram exploradas e assassinadas em função, muitas vezes, de ser mulher, e nesse caso de ser indígena, e no caso da Conceição, de ser preta, que é uma condição comum das mulheres, né? Essa exploração a partir do patriarcado, do racismo, enfim. Então, ela faz esse chamado para essas mulheres irem de volta às suas origens, né? À sua fonte. E aí vai a beira-rio com os passarinhos, então retoma a mulher essa conexão com a natureza. Porque um novo dia sempre começa, então por mais que se tenha dor, se tem a perspectiva de um recomeço. E o nosso corpo acaba por florescer, né? Afinal, estamos nos renovando a cada dia e a gente pode ser guerreira e principalmente consciente, que é esse chamado de consciência que a Eliane Potiguara nos traz. Então, também é um poema lindíssimo, assim, de chamado à ação, né? Então, mulheres, gritem, falem, escrevam, façam as suas expressões, né? Não deixem que o mundo te silencie. E aí eu trago mais 2 exemplos de poetas contemporâneas. Uma é a Angélica Freitas, essa aqui. Angélica Freitas é uma pelotense que nasceu em 1973. E a Natália Borges Polesso, que nasceu em Bento Gonçalves, mora em Caxias atualmente. A Angélica morou muitos anos em Pelotas ainda, morou em São Paulo, agora está num intercâmbio poético em Berlim, se não me engano. Então, são 2 poetas atuais, né, também, assim como a Conceição e a Eliane Potiguara, que são muito relevantes. E a relevância delas está também no fato de que elas apareceram na prova do Enem de 2018. E aí eu vou trazer essas questões para a gente refletir um pouco. Bom, a questão que aparece a Angélica Freitas. A Angélica Freitas tem hoje 3 livros de poema, um outro livro que é uma graphic novel, uma história em quadrinhos, e publica em grandes editoras, então ela tem essa acessibilidade, né? E um útero é do tamanho de um punho, é um dos principais livros dela até hoje, e que faz uma retomada, uma tentativa de se pensar o ser mulher na sociedade, né? Isso é muito complexo, muito mais questionador do que afirmativo, né? E aí a gente tem aqui na questão um poema desse livro, que chama assim. Aliás, que chama assim não, porque
acho que o poema chama Mulher de Vermelho, mas aqui tá sem o título. Começa assim. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer, e ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Tá, então na questão diz assim: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a. O que representa? O discurso do eu lírico. A. Hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. B. Mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher. C. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. D. Importância da correlação entre ações e efeitos causados. E. Valorização da sensibilidade como característica de gênero. Bom, o que o poema traz, né? Aqui na questão ela fala, a autora confere ao eu lírico. Então a gente tem o eu lírico. Quem é o eu lírico? É um homem que vai dizer que sabe o que a mulher de vermelho deseja e é o que? Euzinho. Então o eu lírico é um homem com um ego inflado, né? Que vai então supor coisas sobre uma mulher que se veste com um vestido vermelho. Aí a gente tem uma questão que é a resposta que o Enem deu e a resposta que a poeta deu. Porque depois da prova entrevistaram a Angélica. Mas vamos primeiro pela questão do Enem. No processo de elaboração do poema, que vai ser: o que será que ela quer? Mulher de vermelho. Podia ser verde, podia ser azul, mas ela escolheu vermelho. Só pode ser que ela me quer. Então, usou o vermelho para seduzir o homem. Como se isso fosse uma realidade, né? Então, o Enem coloca que... Vamos primeiro por eliminação. E valorização da sensibilidade como característica de gênero. Primeiro que o gênero aqui é meio problemático, né? Gênero não é algo que as pessoas realmente tenham, né? É uma suposição, assim, uma sistematização do que seria próprio para homens e mulheres. Então, a sensibilidade aqui não está colocada como característica dessa mulher. D. Importância da correlação entre ações e efeitos. Bom, ela colocou um vestido, mas o efeito causado no homem de achar que foi feito isso para ele não é colocado exatamente. B. Mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher? Não, pelo contrário, segue sendo a mesma coisa dessa visão sobre a mulher. E aí eu deixei a letra A e a C. Bom, a hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Sim, existe um discurso aqui que fala: as mulheres se vestem para os homens. Então, esse é o senso comum. Existe essa hipocrisia de se achar que uma mulher se veste para um homem. Ou C. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Também, porque é isso que o eu lírico faz. E aí, a resposta para o Enem
é a alternativa A, hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. E aí a poeta Angélica Freitas coloca: a alternativa A estaria certo se pensássemos no poema em si, mas a pergunta era a partir do eu lírico, ou seja, não é sobre o poema e sobre o que a autora pensa, e sim sobre como o eu lírico pensa. E aí ela continua: quem está falando no poema é um homem que vê uma mulher com um vestido vermelho. Ele pensa que ela se vestiu assim porque quer chamar a atenção dele. Então, a alternativa correta seria mesmo a C. Ele estabeleceu preceitos da psicologia feminina. Então, vejam como a interpretação de poesia ela vai ter essa possibilidade de múltiplas interpretações. Mas a gente foi aqui no mais óbvio, né? Que é o A, que é esse discurso alicerçado no senso comum. Ao mesmo tempo que, se fosse considerar exatamente o que o eu lírico pensa, seria, ou o que o eu lírico faz, é essa tentativa de estabelecer os preceitos da psicologia feminina. Ainda que o eu lírico tenha uma identidade representada por essa hipocrisia. Então, acho que faz muito sentido que a resposta seja A, porque ele representa a hipocrisia do discurso. E próxima questão, que foi a questão 38 no Enem de 2018. 38 na prova que eu peguei, né? Que tem um trecho de um conto da Natália Borges Polesso. E esse conto se chama Vó, a Senhora é Lésbica? Que está num livro de contos da Natália que se chama Amora. Um livro muito popular hoje em dia, foi publicado em 2015 e trazem contos, então narrativas mais curtas, todos lesbocentrados, ou seja, em torno dessa possibilidade da existência lésbica. Então, todas as personagens, em geral, né, principais, são lésbicas e estão fazendo essa contraposição, essa transgressão ao heteropatriarcado. Aí o trecho do conto é o seguinte: Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta: o que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e, mais tarde, para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Bem, então aqui tem uma situação narrada, né? E a pergunta é justamente isso. A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do quê? A. Conflito com os interesses de poder. B. Silêncio em nome do equilíbrio familiar. C. Medo instaurado pelas ameaças de punição. D. Choque imposto pela distância entre as relações. Ou E.
Apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Bom, de novo aqui na alternativa a gente tem o gênero, né? Sim, os gêneros impõem condutas, mas aqui não há esse apego ao protocolo dessas condutas. Então, elimina-se a C. A E. D. Choque imposto pela distância entre as gerações? Bom, existem as gerações, né? O Joaquim pode ser mais novo, aí a narradora em primeira pessoa que fala eu, né? A Joana é mais nova, obviamente, do que a sua avó, então tem essas gerações, mas não tem um choque imposto. C. Medo instaurado pelas ameaças de punição. Bom, não tem punição aqui, né? O medo que a narradora coloca é de a família descobrir, ficar sabendo que ela é lésbica e o que isso pode acontecer. Mas aqui não tem ameaça de punição. Então, o medo ele não é instaurado em função das ameaças, certo? E a letra A. Conflito com os interesses de poder. Não tem aqui nenhum conflito em relação ao poder, porque não há poder aqui diferente enfim, relações de poder desiguais. E aí o que sobra é a letra B, silêncio em nome do equilíbrio familiar. Então a gente tem a seguinte situação: se está numa mesa, o Joaquim pergunta o que é lésbica, uma pergunta legítima, né? As pessoas podem não saber o que é, porque não se fala. E essa possibilidade de dizer a senhora é lésbica porque a Joana é, ou seja, a outra menina que está na mesa. E depois tem um segundo trecho que vai mostrar essas questões da Joana, naturalmente com a Thaís, namorada, enfim, mas há essa insegurança de falar isso para a família, mesmo que todas as outras pessoas já saibam. E aí a gente tem uma questão. A avó que estava sentada na mesa e que o primo questionou o que é ser lésbica para a avó, também é lésbica. Então a Joana, a narradora, reflete sobre a vida que ela leva e a vida que a sua avó levou se escondendo. Mas ao mesmo tempo ela está numa situação de silêncio, né? Então a letra B, silêncio em nome do equilíbrio familiar, é a correta. E aí a gente tem essa resposta aqui que a Natália deu, né? Qual resposta você teria marcado na prova? E ela responde que acha que o autor nunca é a melhor pessoa para responder sobre o livro, mas que marcaria B. E está correta, certo? Então, essas questões todas e essas reflexões são para a gente finalizar o ano pensando: temos como passar por uma prova de linguagens? É possível? Precisa-se ler com atenção, ler as alternativas, ler os textos e reservar 3 minutinhos para cada questão para pensar e para marcar a alternativa que for mais cabível e que for o que se pede na questão. E também algumas coisas assim para se pensar e que eu geralmente levo para quando eu tenho que responder questões de múltipla escolha, que se eu estudei e eu leio as alternativas, leio o texto e penso numa alternativa que é a correta, geralmente primeiro pensamento tá certo. Então, confio em vocês. Espero que tenham uma boa prova. Parabéns por chegar até aqui. Você é forte, disciplinada e vai conseguir ter sucesso. Então, a gente vai ter ainda a nossa aula de revisão, mas eu espero que todos esses estudos tenham valido
para vocês terem uma boa prova e confiança para fazer essa prova, tá bom? Tudo de bom, nos vemos na revisão e até lá!